Vamos unir os nossos pensamentos, formando um elo muito forte no plano espiritual, a fim de que o nosso querido irmão possa, ao meu lado, para essas vibrações, executar o seu trabalho, porque virá de encontro aos nossos interesses espirituais. Justo é, portanto, que antes de mais nada, agradecemos a Deus, a Jesus, aos seus propósitos, por esta valiosa oportunidade. Eu farei o Pai Nosso, que vocês me acompanharão mentalmente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Para sempre. Para que conheçamos melhor o nosso palestrante, Dr. Lucas, eu vou pedir a presença do nosso amigo Luiz Carlos, que contribuiu muito para a realização deste encontro. É só isso. Ilustríssimas senhoras e senhores presentes a esta palestra espírita, boa tarde, que a paz do Senhor esteja com todos. Coube a nós, clientes de início e admiradores para sempre do senhor professor Dr. Lugo Orlando Facuri, fazermos a apresentação de tão ilustre figura de medicina da alma e do corpo. Em primeiríssimo lugar, queremos destacar que o ilustre palestrista é casado com a senhora Lourdes Gomes Facuri, que aqui está sentada aí, perto do Bruno, a quem acredita o maior dos seus sentimentos de esposo extremado e por quem é levado a desenvolver seu cansado trabalho. O senhor professor Dr. Lúcio Orlando Facuri também é escritor, tendo publicado muito além dos neurônios, a mente e o cérebro e de Mesmer a Kardec. Espírita convicto desde os 7 anos de idade, nascido em 16 de janeiro de 1940, Dr. Lúcio Orlando Facuri cursou com brilhantismo a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro de Uberaba. Fez especialização em neurologia e neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, lecionou na Unicamp, Universidade de Campinas, durante 30 anos, onde fez doutorado, livre docência, tornando-se professor titular. É responsável pessoalmente pela formação de mais de 40 médicos residentes em neurologia e neurocirurgia. Fundou o Instituto do Cérebro em Campinas em 1987 e já ultrapassou a marca dos 100 mil pacientes com problemas neurológicos registrados em sua clínica particular. Frequentava as reuniões do Centro Espírita de Uberaba, onde exercia sua humildade nosso querido Chico Xavier, que ontem fez 3 anos que nos desencarnou. Reuniões essas já frequentadas pelo senhor, seu pai, senhor Lúcio Facuri, cujo pai ajudou a construir o Hospital de Fogo Selvagem em Uberaba, obra meritória e referência para todo o Brasil. Se fôssemos continuar elegando as qualidades do Dr. Lúcio Orlando Facuri, sem dúvida que tomaríamos tempo em detrimento de sua palestra, que temos certeza encantará todos pela profundidade do tema. Nunca é demais lembrar que no mundo que discute células tônicas, geração assexuada, verdadeiras construções de seres para salvar outros seres, quando a ciência se afirma como um
pedindo para abrir o seu coração e o seu vasto conhecimento no campo da medicina e da doutrina espírita. Muito obrigado, Dr. Nuber, Orlando Facuri, serenos e eternamente gratos pela vinda de Vossa Senhoria e pela ampla porta que o doutor nos abrirá para acalentarmos o nosso futuro. Beberemos com avidez suas palavras, porque temos sede de seus conhecimentos e, como todos, estamos apreensivos quanto ao momento que atravessamos pela vida. Esse é o Dr. Nuber, professor Dr. Nuber Orlando Facuri. Homens simples, humildes e tem um vasto conhecimento da doutrina espírita. Então, vamos ao mais interessante, que é a palestra do Dr. Nuber. Eu pediria, depois do encerramento da palestra do Dr. Nuber, todos aguardarem sentados 5 minutos apenas, que nós vamos fazer uma entrega de uma lembrancinha para a Dona Lourdes, para o Dr. Nuber. Então, agradeço a atenção dos senhores. Luiz, muito obrigado pelas suas palavras. E eu espero poder corresponder à expectativa de tanta gente amiga de Rio Claro. Você sabe, foi testemunha de quantos vieram me abraçar e o como me comove ter encontrado tantas pessoas que eu tive a oportunidade de carinhosamente atender no nosso instituto. Em primeiro lugar, eu tenho um dever de gratidão. Hoje eu preciso dizer que as minhas aulas não são mais minhas, pelo menos na apresentação que vocês vão ter a oportunidade de ver aí nessa tela. Esse trabalho artístico foi feito pela minha esposa. Nós já temos uma jornada de 40 anos juntos, então o que eu falo com as palavras, ela vai mostrar a vocês com as imagens. E vamos abordar esse tema, que foi um pedido aqui do Luiz Carlos, em nome do Grupo Espírita da cidade de Rio Claro, no sentido de que eu falasse sobre ciência e religião. Qual terá sido o propósito de, nos dias de hoje, nós abordarmos esse tema? Por que falar sobre ciência e religião? A maior parte dos cientistas seguramente abandonou há muito tempo, há décadas, talvez séculos, qualquer proposição religiosa. O afastamento que a ciência produziu para o conhecimento humano sobre os postulados da religião, até hoje é uma das grandes preocupações dos estudiosos que têm interesse em abordar esse tema. Logo que cheguei em Campinas, em 1966, fiz amizade com um dos seus grandes médicos. É bem provável que alguns de vocês o tenham conhecido, Dr. Monteiro Salles. Ele era clínico e tinha um laboratório ali no Hospital Benedito Gourmet. No consultório dele, bem na entrada, na fachada da porta principal, estava escrito assim: na fé, nós precisamos crer para ver, mas na ciência, nós temos que ver para crer. Será que essa exigência permanece até hoje? O conhecimento científico se acumula através de descobertas. A cada dia a ciência promove uma nova descoberta. E a religião progride, acrescenta a sabedoria através da revelação. Por acaso a ciência pode lidar com revelações? A ciência exige experimentação. Se o fato não puder ser submetido à experiência, é muito forte a possibilidade de deixar de ser um fato científico. Na religião, nós não fazemos a experimentação, nós fazemos a interpretação. Mas será possível nós termos alguma doutrina capaz de reunir postulados científicos e fundamentos religiosos?
Essa é a proposta espírita. O espiritismo se propõe uma filosofia espiritualista, porque admite a existência da alma. Nem toda filosofia admite a existência da alma. É uma filosofia espiritualista de bases científicas. Qual é a ciência da doutrina espírita? A ciência da experimentação com o fenômeno espiritual. Todo ele está documentado em trabalho grandioso no Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. É estranho, às vezes, na casa espírita, a gente dizer que a doutrina espírita é uma doutrina de ciência de experimentação. Todo o trabalho de Kardec foi feito na base de uma investigação científica com experiência. Só que outros fundamentos diferentes da ciência materialista, acadêmica, conservadora e tradicional do mundo materialista de hoje. E a doutrina espírita, como filosofia, como ciência, ela adota também postulados de consequência moral. Esses são os princípios da religião espírita, fundamentos de consequências morais, baseado nas lições de Jesus Cristo. A doutrina espírita é, portanto, um conteúdo doutrinário que comporta os 3 elementos fundamentais da sabedoria e do amor. Não haverá, portanto, oposição entre a ciência e a filosofia ou a religião dentro do contexto dos princípios da doutrina espírita. Mesmo assim, até os dias de hoje, permanecemos mergulhados no dilema que as religiões propõem como crenças que a ciência não pode aceitar, e a ciência fazendo proposições que estão muito distantes dos princípios religiosos. Enquanto a ciência é capaz de produzir fenômenos extraordinários, como, por exemplo, o conhecimento da intimidade do átomo, o homem que lida com esse conhecimento é capaz de fragmentar o átomo, produzir a bomba atômica e destruir milhares e milhares de semelhantes que não tinham nada a ver com essa história. Por outro lado, a religião que propõe o amor, a solidariedade, a crença numa vida futura, é capaz de produzir ideias tão fanáticas que se constroem homens que se envolvem em bombas, explodem e são capazes de matar num supermercado, num shopping center ou dentro de um ônibus inúmeras pessoas que não tinham nada a ver com seus princípios. Será que este é o karma da sobrevivência para a ciência e religião ainda por alguns séculos? Certa ocasião, na casa do Chico Xavier, alguém lhe perguntou: Chico, nós teremos o Apocalipse? Ele disse: eu creio que sim, porque a questão da Palestina ainda não foi resolvida. É certeza que o número de pessoas que adotam a religião hoje é maior do que em toda a história da humanidade. Mas é certeza que a grande maioria da população religiosa da Terra não sabe o endereço de Deus. É certeza que a nossa ciência vai produzir resultados, pesquisas, trabalhos e um produto de ciência extraordinário. Está aqui nesse papel um recorte de um jornal de ontem, a Folha. Ela lista aqui 25 questões fundamentais para a ciência do século XXI. A revista Science, a revista número 1 de ciências da humanidade, está completando 121 anos.
Então, nesta revista foram propostas quais serão as grandes descobertas, as grandes manchetes, o que nós gostaríamos de ver solucionado em termos científicos no século XXI. Aqui estão anotados pelo menos 25 proposições. Eu vou ler algumas rapidamente para vocês. Vejam: questões de ciência para o século XXI. De que o universo é feito? Qual é a base biológica da consciência? Por que os humanos têm tão poucos genes? As leis da física podem ser unificadas? Até quanto a vida humana pode ser aumentada? Qual é o gene responsável pela regeneração dos órgãos? Uma célula da pele pode virar um neurônio? Como que uma única célula adulta pode gerar uma planta? Como é a Terra por dentro? Estamos sozinhos no universo? Como que o comportamento cooperativo entre os animais evoluiu? Como podemos dar uma abrangência a grandes descobertas da biologia molecular? Será possível criar uma vacina para a AIDS? Como será o chamado mundo estufa? O que pode substituir o petróleo e quando teremos isto? A incerteza quântica tem fundamentações mais profundas? Veja, são questões de preocupações da ciência, questões extraordinárias, mas podem ler todas as 121 e vocês não encontrarão questões fundamentais. A alma existe? De onde viemos? Para onde vamos? Existe a reencarnação? É possível sobreviver a esta vida? Que tipo de vida levaremos na vida depois da vida? Se a ciência nem preocupação de questionar isso ainda tem, a responsabilidade é nossa. Num dos belíssimos livros sobre a imortalidade de Gabriel Delany, ele diz: é culpa dos espíritas. Eles não estão se empenhando no estudo da ciência para divulgar a revelação espírita de que nós somos seres imortais, que a nossa alma existe, que ela é imortal, que ela se sucede em múltiplas vidas com experiências que promovem a evolução para todos. É responsabilidade nossa, do estudioso espírita, de levar a sério, de conhecer os fundamentos da ciência com profundidade. É esse o nosso propósito. Vamos então ver por que chegamos a esse tempo, nos dias de hoje, permanecendo com tanto problema ainda entre a ciência e a religião. Como foi o histórico da existência, da criação da ciência e da existência da religião? Todos sabem, historicamente, que se perdem aí na origem da civilização humana a história da religião. Possivelmente, o homem, diante de fenômenos extraordinários da natureza, percebendo a sua pequenez, teve a suposição de que um ser superior dirigia os nossos destinos e comandava todos esses fenômenos. É bem provável que quando se perdia um ente querido, lá naquelas civilizações das primeiras eras, a possibilidade de sonhar com aquele ente amado que desencarnou, daria a esse ser primitivo a ideia de que, além da vida física, nós sobrevivemos num outro tipo de vida. Os que estão aqui comigo me ouvindo sabem disso. Qualquer um de nós que perdeu um parente muito amado, por muito e muito tempo ainda o terá presente nos sonhos.
E é uma vida que nos parece às vezes tão nítida, tão real, tão vivenciada pela experiência do sonho, que deve ter dado lá para aquele homem primitivo a certeza da existência da alma. É possível que o medo, é possível que o temor diante das forças da natureza tenha dado o primeiro passo para a criação de comportamentos transcendentes que fixaram esse ser primitivo a fundamentos espirituais que hoje compõem a história das religiões que persistem até hoje. É provável que então a ignorância, o medo, tenha de certa maneira revelado para o homem essa sua fragilidade diante da grandeza das forças do ambiente que está em torno de nós, produzindo essa ideia. Existe um ser superior ou entidades superiores que de alguma maneira distribuem os fenômenos que promovem as grandes transformações da natureza. E aí aparecem os primeiros fundamentos da religião. Talvez eu possa fazer uma troca com meu Deus. O comportamento humano passa a privilegiar atitudes e se estudar as repercussões que elas possam trazer. Será que agora nós não teremos chuva, as tempestades, as inundações, os incêndios, os desabamentos, ou a morte pelas doenças que comprometem um grupo tribal, se a gente adotar uma postura de sacrifícios, de promessas, de trocas com Deus ou com os deuses, porque eles poderiam representar as figuras com objetos materiais que de alguma maneira identificariam o poder sobrenatural com as nossas entidades materiais fixadas para nos proteger. Então, os fundamentos iniciais dos princípios religiosos que se perdem na história do tempo foram organizados com princípios de troca, a ignorância, o medo, a insegurança, a estrutura que poderia dar subsídio a se comportar diante de determinados fenômenos agressivos, fazendo trocas com o poder que está acima de nós. Quando foi que realmente o homem começou a analisar, dentro de princípios racionais, toda esta fenomenologia? Saindo dessas eras primitivas que eu acabei de relatar, nós começamos a ter as preocupações filosóficas. E grandes sábios que encarnaram especialmente na Grécia, considerando a nossa cultura ocidental, que a nossa palestra tem que se limitar a esse ambiente do saber ocidental, foi justamente dentro desse ambiente da filosofia que começamos a responder aquela primeira pergunta que vocês viram lá no primeiro slide que eu lhe mostrei. Qual é a natureza dos fenômenos que ocorrem à nossa volta? Esta foi a primeira grande preocupação da filosofia. E nesse sentido eu quero representá-la por esse gigante, Aristóteles, que estabeleceu de tal maneira princípios filosóficos para a interpretação da natureza, que eles persistiram por pelo menos 2 milênios, porque até hoje, bem recentemente, ainda temos resquícios dessa interpretação. Então veja, eu vou caminhar com vocês item por item e vamos ver como que este conhecimento da filosofia
investiu nos fundamentos da igreja que se sucedeu à vinda do cristianismo, à vinda dos ensinamentos de Jesus. A Igreja Católica adaptou e assimilou toda essa lista de entendimento da natureza e dos fenômenos da natureza que Aristóteles tinha estabelecido. Como que trabalhava Aristóteles? Ele era de uma família rica, acredita-se que ele tenha em torno de 1000 serviçais trabalhando para ele, que ele mandava para todas as partes do mundo conhecido para trazer até ele animais, plantas e objetos que serviriam de estudos. Ele acabou estabelecendo então um método de observação e que ele, pela inteligência que tinha, fazia lá as suas interpretações. Ele não fazia experiências, ele observava e interpretava. Então, alguns dos fundamentos, vejam, acompanhem devagar comigo, os fundamentos que Aristóteles estabeleceu. O éter, ele acreditava que o mundo todo visível era preenchido por uma substância chamada éter. Era fundamental que existisse o éter. Existe o ar para transmitir o som. Existia o éter para segurar toda a matéria existente. Por exemplo, se eu jogar esse objeto para cima, o éter traz ele para baixo, porque está preso pelo éter aqui na Terra. E o éter penetra todas as substâncias. É ele que permite, então, o movimento. Através do éter que ocorre o movimento, por exemplo, dos astros. Aristóteles dizia que todo conhecimento só é adquirido após nós percebermos os objetos. Você só pode saber que isso é um lenço ou um guardanapo se você ver, olhar e perceber. Eu sei que isso é uma garrafa porque eu estou percebendo, eu estou vendo. Todo o meu conhecimento é inicialmente percebido pelos sentidos. Isso quer dizer, a gente nasce sem saber nada. Nós nascemos como uma folha em branco. Vejam bem, isso é fundamental. Vamos mexer nisso daqui a pouco. Alguém nasceu aqui sabendo alguma coisa? Mais adiante nós voltamos a esse tema. Para Aristóteles, a gente não sabe nada e tudo que conheceu teve que ser percebido primeiro. Aristóteles adotava também uma informação, um ensinamento de Empédocles, um outro grego filósofo, sobre os 4 elementos. O mundo todo era composto de 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. E é muito fácil provar isso. Suponha que isso daqui seja um pedaço de madeira. Você toca fogo na madeira, ela vai ficar estralando, é a água que está fervendo, o ar, o fogo faz virar fumaça que se mistura com o ar e terminando o incêndio, a madeira virou cinza. Veja, a madeira é composta daquilo, o fogo, o ar, a água e o ar. Então tudo que existisse no mundo era composto desses 4 elementos. Aristóteles adotava também esse outro postulado. Veja, isso veio vindo até muito recentemente, não é? Existem 4 propriedades fundamentais. Tudo que existe ou é seco, ou é úmido, é como se fosse a água e aqui o papel. Ou é seco ou é úmido. São 2 das propriedades fundamentais. E depois, o outro grupo, ou é frio ou é quente. Então é um raciocínio muito lógico. Não se experimentou, simplesmente se deduziu que esses 4 elementos, essas 4 propriedades
esses dados foram aproveitados também por Hipócrates, o pai da medicina. Tem doença que é seca, tosse seca. Tem doença que é úmida, fica escorrendo catarro pelo nariz, não é assim? Tem doença que é quente, o caipira diz que inclusive sente uma febre por dentro. E tem doença que é fria, que a gente sente aquele arrepio, aquele calafrio, pedindo para pôr 3 cobertas por cima. Então as doenças, segundo Hipócrates, estavam muito de acordo com o que Aristóteles falava. Seca ou quente, fria ou quente, seca ou úmida. É uma classificação que se baseava na observação que os médicos da época faziam com esses fundamentos que Aristóteles postulava também. Aristóteles falava no chamado mundo sublunar. Abaixo da Lua, toda a matéria existente pode se transformar. Ele falava na mistura. Eu posso misturar o chumbo com o mercúrio, os vários elementos químicos e produzir uma transformação. Mas ele dizia que acima da Lua o material era diferente, era feito de um outro elemento. Abaixo da Lua tudo pode ser transformado, mexido e misturado. Mas aquele mundo acima da Lua, e o que existe acima da Lua? As estrelas, os planetas. Lá em cima, nada se altera, é imexível, como dizia o político. Ali a substância é única. Todas as estrelas e todos os planetas são feitos de uma única substância. Abaixo da Terra, não. Abaixo da Lua, tudo pode se modificar. E a respeito das substâncias, algumas substâncias então podem ser misturadas e se transformam e outras não. Então esses são fundamentos que aprendemos com a doutrina filosófica de Aristóteles. Eu destaquei esses porque são fundamentais para nós. Vou acrescentar um único, que é o da geração espontânea. Aristóteles admitia que alguns seres vivos brotavam aí espontaneamente, não precisava do acasalamento para produzir o filhote. Por quê? Porque ele tinha visto que o rio Nilo, quando dava enchente, se expandia. Quando o Nilo voltava, ficava ali algumas poças d'água. Todo mundo sabe disso quando tem enchente. Quando recolhe a água para o leito do rio, sobra a poça d'água. Indo depois de algumas semanas naquela poça d'água, estava cheio de peixinho. Então eles acreditavam, está vendo? Nasceu ali espontaneamente, sem ter havido nenhum processo de fecundação para produzir aquele animal. Então ele acreditava também na geração espontânea. Ainda um pouco adiante, a construção da ideia do mundo teve uma contribuição extraordinária com Ptolomeus, Cláudio Ptolomeus, século II, 200 anos depois de Jesus Cristo. Ele conseguiu fórmulas geométricas e matemáticas extraordinárias. Colocou o mundo das estrelas, que vocês estão vendo aqui nessa cúpula, totalmente independente do outro mundo, que incluía os planetas. Estabeleceu com rigor matemático as órbitas dos planetas conhecidos na época. Aqui está a Terra e a Lua em volta. Depois vocês vão ver Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. E dando a volta em torno da Terra, o Sol. Pois é tão evidente isso para todos nós. Ali o Sol nasce, ali o Sol se põe. Ali o Sol nasce, ali o Sol se põe. O Sol nasce no extremo, percorre o céu e se põe no outro extremo. Isso estava escrito no Salmo 19. E ai de quem desacreditasse disso. Basta olhar, o Salmo está correto. Todos os dias o Sol nasce num extremo e se opõe no outro. Então dá a nítida
a impressão de uma verdade bíblica incontestável. O Sol gira em torno da Terra. E aqui está, o mundo de Ptolomeu punha a Terra no centro. O livro dele, vejam bem, escrito no século II, 200 anos depois de Jesus Cristo, demorou 1.300 anos para ser contestado mais adiante. Nós vamos ver então daqui a pouco quem foi que derrubou as ideias do nosso Ptolomeu. É que eu preciso fazer uma anotação importante neste mesmo século de Ptolomeu. Um outro Cláudio Galeno, médico em Roma. Ele nasceu onde hoje nós chamamos da Turquia, mas foi logo para Roma, foi médico dos gladiadores, do imperador Marco Aurélio. E ele estabeleceu determinados princípios dentro da medicina. Ele escreveu mais de 40 livros que se tem até hoje. Possivelmente ele escreveu 200 livros de medicina, com leis tão fundamentais que duraram 12 séculos. Aquilo que foi dito por Galeno, escrito aqui nos seus livros, permaneceu válido por 1.200 anos. Muitas coisas verdadeiras e muitas coisas tão erradas que atrasou a medicina durante séculos. Vocês sabem que nesta época, em toda a Idade Média, era proibido fazer necrópsia. E quando se fazia uma necrópsia, o médico que fez a necrópsia viu que Galeno estava errado, ele não tinha coragem de dizer que Galeno errou. Ele dizia que era o cadáver que estava errado, que não tinha evoluído. Porque ele não podia, em hipótese alguma, contestar as informações de Galeno. Era melhor o cadáver estar errado. Por que o cadáver está errado? Porque as autópsias eram feitas em criminosos. O Papa da época autorizava fazer 5 necrópsias por ano. 5 por ano. E tinha que ser de algum criminoso que foi condenado à pena de morte, à forca, e depois o enforcado era levado lá para uma das escolas de medicina e necropsiado. E como ele era bandido, é claro que ele tinha um corpo errado, o Galeno estava mais certo. Mas eu quero destacar esse termo, vitalismo. O que significa isso? Que os seres vivos, eles estão vivos por terem intrinsecamente um elemento imaterial que promove a vida. Este plano não tem vida. Está aqui o corpo de qualquer um de nós que tem vida, que tem vitalidade. Então Galeno dizia que essa vitalidade vem do pneuma vital. Pneuma significa ar. E ar é o sopro de Deus que nos deu a vida. Então pneuma e espírito são praticamente sinônimos. O pneuma vital está no coração, o pneuma animal no cérebro e o pneuma natural no fígado. São eles que promovem a vida. Para um ser, para uma pessoa estar viva, ele tem que ter esses pneumas, portanto uma teoria vitalista. O Espiritismo é uma doutrina também vitalista. Se consultarem as perguntas do Livro dos Espíritos, lá se pergunta: o que distingue os seres vivos? É que a matéria orgânica recebeu um princípio chamado princípio vital, que lhe dá as propriedades da vida. Então o Espiritismo segue essa teoria de Galeno, do vitalismo, que a medicina de hoje não aceita. Vocês vão ver aqui adiante comigo. E logo depois, então, se estabeleceu praticamente no mundo ocidental conhecido uma doutrina religiosa que se propõe herdar os ensinamentos de Jesus Cristo, mas que precisava de alguma maneira
adaptá-los com os conhecimentos da filosofia e das crenças de múltiplos deuses da época. Se construiu uma religião que poderíamos dizer uma religião à parte do cristianismo verdadeiro. Não pretendo aqui ofender a Igreja Católica, mais de uma vez ouvimos o Chico dizer que de alguma maneira ela foi a herdeira que protegeu e que conservou esses ensinamentos nos seus monastérios. Caso contrário, todas essas lições poderiam ter sido perdidas pelo tempo e pelas grandes guerras da época. Mas a Igreja Católica precisava se ajustar ao poder da época, especialmente de Roma. Então estabeleceram princípios que atrasaram o crescimento da própria religião e da ciência humana na época. Dois grandes, ilustres personagens desta igreja, que merecem ser lidos e conhecidos pelo Espírita também, pelos postulados que estabeleceram e que nós percorremos séculos admitindo as suas informações. Aqui está Santo Agostinho, que participou e seguramente participa até hoje da construção da doutrina espírita no nosso planeta. Ele nos ensinava: saiba a fim de acreditar, ou seja, primeiro a ciência, o estudo, a informação, para depois a fé e a crença e a religião. É exatamente o que ensina a doutrina espírita de uma fé racional. Aqui está Tomás de Aquino, séculos depois, que dizia: creia a fim de saber. Ele privilegiava a revelação como a primeira informação. Os fundamentos é pela revelação, é pela fé. Sem fé nós não podemos acreditar. Então não há uma contradição, mas uma composição das duas propostas, de Agostinho e de Tomás de Aquino, que vieram no decorrer dos séculos e persiste até hoje como o corpo doutrinário da Igreja Católica. Mas é essa mesma Igreja que nos colocou em situações de verdadeira oposição à experimentação, ao crescimento da ciência, ao progresso da ciência em termos de conhecimento humano que nós poderíamos ter feito no decurso da Idade Média. Ensinava a Igreja que existe Deus, só que ela postula que este Deus é um Deus antropomórfico, ou seja, teria uma forma humana. Esse Deus condena apenas eternas os seus próprios filhos. Esse Deus não dá uma outra chance, apesar de a sua misericórdia ser infinita. Não existe para essa igreja a possibilidade da reencarnação. Esse Deus com a forma humana é muito pouco prático para se estender em todas as dimensões de um universo com bilhões e bilhões de galáxias. Fica muito difícil explicar o julgamento individual que se propõe para todos nós. A Igreja Católica vem a propor que só temos duas opções para o nosso futuro depois da morte. Ela nos entrega para Deus ou para o diabo. Não há outra solução. Ela propõe que o Sol contorna a Terra, como foi o mapa que vocês viram comigo do geocentrismo de Ptolomeu. Ela propõe, como Aristóteles, que as estrelas estão fixadas na cúpula do firmamento. Ela propõe que a órbita dos astros, vocês viram os cálculos matemáticos de Ptolomeu, seguem a órbita circular
mais o círculo, como viram no slide do Ptolomeu. Diz a Bíblia, e assim adota a Igreja Católica, que o mundo foi criado em 6 dias, já que no 7º dia Deus descansou. 6 dias para a criação significa uma ideia de tudo apareceu da luz para o dia, tudo apareceu de um momento para outro. A Igreja Católica da época é criacionista. O mundo foi criado por Deus com todas as espécies que existem hoje, que a gente tem aqui no nosso planeta. A Igreja Católica admite uma hierarquia. Existem determinadas pessoas com poder de perdoar as outras. Existem determinadas pessoas indicadas por Deus para representá-lo. Ela estabelece também que o nosso destino final é o reino dos céus. É melhor você suportar a dor com resignação para você ir para o céu. Se você tiver um bom comportamento, se você aceitar os seus problemas, você pode ir para o céu. É mais vantagem você então sofrer do que reclamar. A doutrina espírita ensina que os problemas não são para ser suportados. Inclusive, marido difícil não é para a gente aguentar. Vice-versa. Problema não é para ser suportado, é para ser resolvido, é para ser superado, é para se aprender a lição que o sofrimento traz. Sofrer, todo mundo sofre. Aproveitar a lição do sofrimento é o que a doutrina ensina. Por que estamos passando por isso? O que estou crescendo aprendendo esta lição? Estabelece ainda a doutrina católica que Jesus é Deus, é o próprio Deus. Apesar de homem, ele tem a transcendência divina de ser o nosso Pai. A doutrina espírita explica que Jesus é um espírito do nível elevado, muito adiante de nós, responsável pelo nosso mundo, que ele orienta e coordena todo o trabalho da nossa evolução, mas tem o mesmo histórico de nascer, crescer, renascer, sobreviver e ir além, como nós tivemos. Deus é uma outra entidade que a nossa mente ainda não é suficientemente preparada para entender a sua magnitude. Ele está em uma situação, em uma dimensão tal, que só no futuro mais além é provável que a gente tenha um alcance suficiente para compreender a essência ou a natureza da